dt. Tá? Então são positivos porque C e D são produtos. E aqui o interço surge do 3 aqui do índice estequiométrico. É isso. Voltando então para o slide, a gente tem aqui a resposta para a relação que a gente acabou de deduzir, né? Justificando as proporções entre as velocidades instantâneas e também os sinais, né, envolvendo aí nas relações. O exemplo seguinte é um pouco mais concreto, né, do ponto de vista químico. Envolve a reação no estado gasoso do pentóxido de nitrogênio, resultando no dióxido de nitrogênio e o oxigênio, né? Quais seriam então as relações entre as velocidades instantâneas envolvendo essas três espécies químicas, tá? Então, se vocês quiserem tentar fazer, dá uma pausada aqui no vídeo e aí eu coloco a resposta em seguida, tá? Bom, essa daqui é a resposta, então envolve menos meio, né, do reagente, 1/4 do produto NO2 e 1, né, do oxigênio, né? Então vejam a coerência dos sinais e das proporções entre como as concentrações dos reagentes e os produtos mudam com relação ao tempo, tá? Então, após a gente ver estas diferenças, né, essas diferenças de proporções entre as velocidades instantâneas, dependendo da estequiometria da reação, fica claro de que a gente, para representar a velocidade de uma reação de forma global, de forma genérica, né, é muito inconveniente a gente tratar especificamente da velocidade instantânea de uma certa espécie, porque dados de cinética química que poderiam ser tabelados, né, e colocados no banco de dados, eles ficariam reféns do tipo de espécie naquele sistema que você estaria estudando, né, a concentração. Então, existem várias taxas, né, de concentração mudando no tempo, e a gente, a princípio, não tem ainda uma forma de expressar de forma global, né, a velocidade da reação. Então a gente precisa introduzir, né, ou definir alguma forma de se expressar de forma global, né, a reação. E a gente não ficaria refém, né, de escolher, né, qual das espécies estudar. Tá? A gente começa, né, a introdução desta velocidade global de reação considerando, né, primeiro, ou analisando mais em detalhes primeiro, como que o número de mols, ou a quantidade de matéria, né, de uma certa espécie J é afetada, né? Então a gente tem aqui nessa expressão, em vermelho, o número de mols de uma certa espécie J em um certo instante de tempo, né, é igual ao número de mols dessa mesma espécie no instante inicial, tá? Com tempo igual a 0, por exemplo, no início da reação, né? A um instante de referência. Mais ou menos νJ, né? νJ é o número estequiométrico dessa espécie, né? E xi, a letra grega xi, que é o nosso x, né, é o chamado avanço de reação, ou grau de avanço. Né? Esse grau de avanço ele é definido, né,
com uma grandeza que é maior ou igual a zero. A gente vai ver daqui a pouco como que isso essa relação aqui, como que ela surge, né? Então, e esse sinal aqui, né? Esse sinal, ele é definido, né, se é mais ou menos, dependendo se a espécie J for um reagente ou um produto, né? Se a espécie J for um reagente, o sinal é negativo. O que isso implica, né? Implica que conforme a reação avança, ou seja, conforme esse número vai aumentando, né? Ele é maior ou igual a zero, né? Conforme a reação avança, o tempo vai passando, como esse número é negativo, o NJ vai ser menor do que NJ0, certo? Então, o número de mols de J vai diminuindo conforme o tempo vai passando, tá? De forma análoga, esse sinal é positivo se a espécie J for um produto, porque conforme o tempo vai passando, esse número Xi vai aumentando de valor, e assim o número de mols da espécie que a gente chama de produto vai aumentando em relação ao inicial, tá? Então, assim que a gente analisa essa expressão simples, né, mas para deixar claro da origem, né, das relações aqui. Então vamos agora ao Xi, né, que seria o grau de avanço. Esse grau de avanço ele é introduzido também no contexto de equilíbrio químico, que vocês devem lembrar, né, para descrição formal pela físico-química. O Xi é o X que a gente aprende no ensino médio, né, para definir aquela variação de concentração para alcançar o equilíbrio, né. A diferença é que no ensino médio a gente usa X para não complicar, né? Então a gente acaba super reduzindo, né, a complexidade do sistema para fins didáticos, e pela falta de letras, né, na físico-química e na física para se usar, a gente costuma usar letras gregas aí para não confundir a notação, tá? Mas é o mesmo X que vocês viram em outros contextos, inclusive na termodinâmica. A diferença é que aqui a gente vai estudar como se muda, não com relação ao avanço da reação em relação ao equilíbrio, mas sim a mudança desse valor de Xi com relação ao tempo, tá? Então, pensem só, né? Quanto mais rápido esse Xi muda, né? Quanto mais esse valor aumenta com relação ao tempo, a gente imagina que maior seja a velocidade da reação, né? Então, quanto mais rápido a reação avança, mais veloz é aquela reação, né?